Estamos aqui com o diretor de M, do filme O Mundo de Ontem, que veio aqui para o Festival Varilux Cinema Francês 2022. Vamos conversar com ele. Primeira pergunta, que é a mais óbvia. La première question qui est peut-être la plus évidente. O filme O Mundo de Ontem, do Maurier Pierre, é muito político. Le film d'hier est très politique. E comparando, pegando também o filme anterior dele, em francês, 2015, Si on pense à français de 2015, que tinha um protagonista com um passado neonazista, je t'avais un peu qual é a sua posição se você ficar muito influenciado politicamente e por isso que você quis fazer esses dois filmes? quelle est votre position? Est-ce que vous êtes vraiment Il est clair que oui, je suis antifasciste et j'ai fait 2 films antifascistes. É claro que ele é antifascista e fez 2 filmes antifascistas. Maintenant, ça ne suffit pas pour faire des films. Mas isso não é suficiente para fazer filmes. Donc les 2 films sont extrêmement différents. Il y en a un qui est un film qui ressemble presque à un documentaire et qui est basé sur des faits réels. Então mas são filmes muito diferentes. Parece um documentário e é baseado em fatos reais. Et celui-ci, Le Monde d'hier, est un film qui ressemble plus à un thriller ou comme un conte un peu noir. E O Mundo de Ontem já é um filme que é mais um thriller e que parece um pouco um conto noir. Mais le sujet est le même, c'est la montée de l'extrême droite en France depuis 30 ans. Mas o tema é o mesmo, que é a ascensão da extrema-direita na França há 30 anos. Sim. Qual a influência dele para fazer esse filme, um thriller político, que para mim me lembrou muito a série House of Cards? Donc, quelles ont été vos influences pour faire ce film? Parce que ça lui rappelle beaucoup la série House of Cards. Alors, je n'ai pas vu House of Cards. Ele não viu House of Cards. Par contre, il y a très longtemps, la série que j'ai vue le plus, c'est West Wing. Mas não faz muito tempo, a série que ele mais viu foi Westworld. Après, le mot influence, moi je ne suis pas un réalisateur qui a des influences quand il travaille, j'essaye même de m'en débarrasser complètement. Mas sobre a palavra influência, ele tenta se livrar das influências justamente. Mais c'est vrai que le niveau d'écriture de West Wing m'est resté en tête et que je me suis dit qu'il fallait que je fasse au moins quelque chose qui arrive au genou de West Wing. West Wing? West Wing, de la Maison West Blanche. Wing, não é Westworld. West Wing. Non, West Wing. West Wing. Oui, West Oui, c'est Wing. moi qui é... Not House of Cards, but West Wing. Mas West Wing foi uma série que, querendo ou não, ficou na cabeça dele enquanto ele escrevia esse filme. I am not Aaron Sorkin, he's a genius, but we try. No seu filme, há um contraste muito forte da residência da presidente, né, da personagem que é presidente, a personagem principal, com o mármore da construção, os espaços vazios da casa que é enorme, os guardas que não falam nada, com Continua para eu entender. Com os dramas humanos que ela passa para tomar uma decisão muito difícil. Então, contrasta o mármore, a frieza daquele poder todo, com o relacionamento com a filha, com a doença que ela enfrenta. Donc Então, il y a un contraste très grand entre la résidence du personnage, donc l'endroit qui est froid, le palais, oui. Oui, le palais qui est froid, et les problèmes qu'elle passe, sa relation avec sa fille, la maladie. E isso vai humanizando a personagem nessa decisão dura que ela precisa tomar. Se ela vai ser uma pessoa fria e tomar uma decisão que vai resolver os problemas, mas uma decisão muito dura, ou se ela vai ser mais humana. Et cela rend le personnage plus humain. Est-ce qu'elle va être une personne froide ou est-ce qu'elle va avoir des caractéristiques plus humaines? E a pergunta?
quão forte a intenção dele de contrastar essa frieza com a humanização dela. Et est-ce que c'est votre intention de faire ce contraste entre ce qui est froid et aussi son côté humain? Disons que je suis parti d'un personnage de la présidente, Léa Drucker. J'avais envie d'un personnage qui est perdu dans un château hanté, en fait. Ele partiu de personagem, que é a presidente, que está perdida dentro de castelo assombrado. Parce que dans la réalité, quand un président ne se représente pas, les derniers jours, les dernières semaines de son mandat, tout le monde autour de lui part et il se trouve très seul. Porque na realidade, presidente, quando não se representa, nos últimos dias do mandato dele, todo mundo vai embora e ele se encontra realmente muito sozinho. Et que cette histoire arrive à ce moment-là était intéressant, il me semble, parce que elle était vraiment seule, elle était déjà perdue, elle était fragile, et il arrive cette catastrophe. E essa história chegar nesse momento é algo importante para ele, porque a personagem já estava frágil, e então acontece essa catástrofe. Donc je dirais, c'est pas forcément que j'ai voulu que ça la rende moins froide, mais que ça la rende plus fragile. Então não necessariamente ele estava pensando em tornar a personagem menos fria, mas mais frágil. Parce que un président de la République, normalement, il n'est jamais fragile. Bah voilà, c'est quelqu'un qui n'est pas fragile. Porque normalmente presidente da República não é uma pessoa frágil. Et si elle a été élue, si elle a tenu ce rôle pendant 5 ans, c'est que ce n'est pas quelqu'un de fragile. E se essa pessoa manteve esse papel, essa função durante 5 anos, é porque não é uma pessoa frágil. E o qual foi importante para ela nesse momento de decisão a perda do melhor amigo dela, que era o secretário geral. A importância da decisão? Do fato que ela perdeu o amigo bem nesse momento difícil, antes de tomar a decisão. E quelle est l'importance de ce moment d'avoir perdu son ami juste à ce moment-là de cette décision? Disons qu'il lui... Après, il ne faut pas raconter la fin du film. Ele não quer contar o fim do filme. Mais quand il fait ce geste, quand il se suicide... Mas quando ele faz esse gesto e se suicida... Voilà, il lui montre que la fonction n'est rien, que eux ne sont rien, que elle n'est rien. Il lui écrime. Ele mostra que a função deles não é nada, que eles não são nada, inclusive é algo que ele escreve para ela. Il y a beaucoup plus important que l'homme ou la femme, il y a la morale. Tem algo muito mais importante do que o homem ou a mulher, que é a moral. Et effectivement, il lui montre l'exemple avec ce geste shakespearien, enfin. E ele mostra isso com seu gesto shakespeariano. E esse filme tem a intenção de cutucar os políticos atuais que não estão conseguindo enfrentar essa ameaça da extrema-direita. Et est-ce que ce film il a un peu l'intention de parler aux hommes politiques qui n'arrivent pas à combattre cette extrême droite et un peu les motiver? Oui. Si. Le film a été vu par beaucoup d'hommes politiques en exercice et qui ne sont plus en exercice. O filme foi visto por muitos políticos que estão exercendo e não estão exercendo mais. Il est sorti pendant les élections présidentielles où l'extrême droite pouvait gagner. E o filme foi lançado durante as eleições em que a extrema-direita poderia ganhar. Il a été vu par des ministres, des députés. Foi visto por ministros e deputados. Et à chaque fois qu'ils voyaient le film, en fait, ils avaient peur. E a cada vez que eles viam o filme, eles ficavam com medo. Et quand on en parlait après, tout ce que je voyais dans leurs yeux, c'était de la peur. E quando eles conversavam depois sobre o filme, o que ele via nos olhos desses políticos era medo. Pas forcément peur du film, mais peur que ce drame que je raconte dans le film devienne une réalité. Não medo do filme, mas medo que esse drama que ele conta no filme acontecesse de verdade. Et c'est passé pas loin. E não foi longe.
Eu espero que esse filme seja distribuído no Brasil agora, que a gente está num momento parecido, onde a extrema-direita pode se reeleger, e que tem eleição agora no final do ano. Então, que esse filme, se for distribuído antes, pode ser muito importante. Il espère que le film arrive au Brésil, justement en ce moment où l'extrême droite peut être réélue. Et il trouve ça il pense que c'est important qu'on puisse le voir aussi ici à ce moment-là. Le film va sortir au Brésil. O filme vai sair no Brasil. Et en plus, c'est vrai que si je l'ai écrit, ce film, c'est parce que dans les 5 années entre un français et celui-ci, E se ele escreveu esse filme é porque entre os 5 anos do filme um francês e o filme de agora, il y a eu Orban, il y a eu Trump et il y a eu bien sûr Bolsonaro. Sim, teve o Trump, teve o Bolsonaro. É isso então. Merci. Merci à vous. C'est un plaisir. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Ça va,